porque eu tô me vendo, eu fico... É difícil gravar com irmãos. Vai. E aí, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre como lembrar de tudo o que leu. Ou seja, falar um pouco sobre a memória, né? Eu sei que todo mundo aqui já passou pela sensação de, por exemplo, tá lendo aí um livro, você tá lá no seu momento de leitura, tá ali a full, lendo tudo, marcando, escrevendo, só que aí quando você fecha o livro, parece que dá um branco total. Se alguém te perguntar do que o autor tá falando, você não sabe. Se alguém te perguntar o nome do livro, você não sabe. Quem era o autor, também não. E aí vai passando os dias e esse esquecimento vai ficando cada vez pior. E cara, uma coisa que é muito importante que vocês entendam. Não tem como a gente lembrar de tudo. A nossa memória, ela precisa selecionar quais coisas serão priorizadas. E isso é até bom, né? Imagine só se você soubesse todas as coisas que você já viu na sua vida. Então, até cientificamente, é impossível que você lembre tudo o que você já viu, tudo o que você já leu. Portanto, priorizar é uma tarefa fundamental. Todos os livros, ele tem uma ideia principal e é importante que você saiba priorizar essa ideia principal. Então, hoje aqui eu quero falar um pouco para vocês como lembrar das coisas que você lê de forma mais eficaz. Infelizmente, a gente muitas vezes escuta aquela frase: você não pode memorizar, você tem que aprender. Você não pode decorar, você tem que aprender. Cara, essa frase não poderia estar mais errada, porque não existe aprendizado sem memória. Se não existisse a memória, não poderia haver continuidade no aprendizado. Eu preciso lembrar do que eu li ontem e juntar com o que eu li hoje, juntar com o que eu li amanhã, e assim eu vou aprendendo coisas novas. O Rei Dalio, ele até coloca aí 3 tipos de aprendizado, velho. Que é o aprendizado da memória, o aprendizado pelas experiências, Sim. e o aprendizado que, tipo, você já nasce com ele, como, sei lá, reproduzir uma célula. Ah, coisas quase que naturais, né? É. Uma das formas mais eficientes para você lembrar do que você lê não está necessariamente enquanto você lê. A atenção é muito importante, né? Você está ali concentrado, 100% presente no momento da leitura. Mas muitas coisas que têm a ver com a memória são desenvolvidas fora do momento de leitura. Por exemplo, ou antes da leitura ou depois da leitura. Então olha só, quando você está lendo, você está exercitando a sua memória de curto prazo. Só que ela é, vou colocar assim, falsa. Por quê? Porque como o próprio nome diz, ela é de curto prazo. Então quando você fechar o seu livro e passar uma semana, você não vai lembrar de mais nada. E aí que vem já uma primeira dica para vocês e que talvez seja uma das coisas mais eficientes. Muitas pessoas, quando acabam o livro, nunca mais voltam nele. Nunca mais param para reler o livro que já leu. O que eu tenho para dizer para vocês é: nunca faça isso. Tenha em mente que você precisa revisar os conhecimentos que você já sabe. Você terminou o seu livro ou terminou um capítulo. Não deixa que esse capítulo caia no esquecimento, como se já tivesse morto. Não. Volte nesse capítulo algumas vezes. Revise. É o que se chama revisão espaçada. Falando tudo errado agora. Pera aí, tomar uma água. Emocionei. Livro se lê com uma caneta ou um lápis na mão. É. Porque aí você já vai grifando ali, e isso, ótima ferramenta para você revisar. Claro, você fica Lê ali só o que você sublinhou, ativo. tá ligado? Claro, grifar. É fundamental isso. Eu não lia assim, Zé, antes. Grifando? Não. Eu lia, tipo, secão, bota fé. Grifar e escrever no livro não te ajuda necessariamente no momento que você tá lendo, mas é depois, quando você volta no livro e você já sabe para onde olhar, tá ligado? Isso te traz uma participação maior com o livro, ou seja, deixa o aprendizado ativo. É como se você estivesse partindo para a ação, e essa é uma das melhores formas de aprender, colocar as coisas em prática. É importante que a gente revisite as coisas que a gente leu, porque senão em 21 dias a gente vai cair completamente no esquecimento, e isso é perigoso. É perigoso que parece que a gente vai estar patinando no gelo, a gente vai estar lendo, a gente vai estar estudando, só que esse estudo não vai servir de nada se a gente não revisitá-lo. Com anotações, seja com marcações, né? Então é importante que de alguma forma, quando você estiver lendo o livro, participe dele, grife ou escreva. E depois de um tempo, volte nessas marcações, volte no que você escreveu e revisite. Revise tudo o que você lê. Tem um cara que fala até pra você conseguir se ensinar alguma parada que você aprendeu, fixa aquilo ali muito melhor, entendeu? Porque, de certa forma, o conhecimento que a gente adquire, ele precisa de alguma forma se tornar prático. Ou seja, um dos grandes motivos que me incentivaram a criar um canal no YouTube é
conseguir passar o meu conhecimento para as pessoas, conseguir colocar em prática as coisas que eu tenho lido. Isso já me ajuda no processo de revisão, que eu preciso voltar nas leituras que eu já fiz, mas também nesse meu processo aqui de tentar explicar as ideias que eu sei. Colocar as ideias em prática. Tem um conselho do São Tomás de Aquino que é assim: tudo que você lê ou ouvir, coloque em prática para você compreender. Da mesma forma, colocar em prática vai fortalecer a sua memória, porque a gente aprende basicamente de duas formas: ou por impacto, né? Aconteceu alguma coisa que me impactou bastante, ou por repetição. E colocar em prática, eu vim aqui toda semana e gravar um vídeo, é a repetição. Deu pra entender? Eu vou ficar executando várias vezes uma mesma ação, e isso vai martelando aqui no meu cérebro que essa ideia é importante, que essa ideia não pode ser esquecida, porque ela é constantemente usada. Tem algum livro que você recomenda? Sobre memória? Não é um livro especificamente sobre memória, só que na vida intelectual tem várias coisas sobre o assunto. Por exemplo, tem uns capítulos lá que são sobre o que reter. Quais informações do livro são importantes? Porque nem todas as informações são importantes. O autor, ele tem uma ideia principal para te passar, só que nem tudo é fundamental. Então é importante que você consiga encontrar no livro as ideias que são importantes, e ele fala: você deve reter em sua memória tudo que for útil ou que for bom. Tente buscar as coisas que são úteis, as coisas que você pode aplicar na sua vida, porque isso vai ser importante para repetição, como eu disse, né? Para revisão, para você não esquecer em 21 dias. E busque o que é bom, porque o que é bom tem um impacto na sua vida, tem um impacto direto. Quando você lê uma coisa boa e que quando você começa a aplicar essa coisa boa, uma coisa bela, essa coisa impacta de forma significativa na sua vida. Inclusive, é importante que você entenda que existem vários tipos de livro. Cada livro, ele te passa um tipo de conhecimento diferente. Cada tipo de conhecimento diferente exige de você uma técnica distinta para memorização. Entenda o tipo de livro que você está lendo e o que esse livro exige de você. E é até por isso que muitas pessoas fazem duas leituras do livro, ou seja, primeiro ele lê para saber que tipo de texto é e depois ele lê usando várias técnicas distintas. Exercite a sua memória, porque não tem como você aprender as coisas se você não tiver uma memória bem desenvolvida. Para que você exercite sua memória, você precisa constantemente revisar o que você lê e aplicar na sua vida, porque isso vai permitir que você repita o que você já sabe e isso vai impactar na sua vida. Sempre tenha em consideração qual tipo de livro você está lendo, porque diferentes tipos de livro exigem coisas diferentes. Eu decorar uma poesia e eu decorar um conceito é totalmente distinto. Era basicamente isso que eu tinha para falar. É um vídeo mais curto porque eu fiz uma live exclusivamente sobre esse tema. O link vai ficar aqui na descrição, né? Como melhorar a sua memória, como lembrar de tudo que lê. Cara, não tenha pressa para aprender. Foi isso o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido útil para você. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever. Estamos aí rumo aos 900 inscritos. Estamos perto de chegar. A gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço. Então você fica lá em cima e eu vou ter que fazer... É o quê?